Olá, meus amigos, de volta com mais um podcast Gramado Talks, direto aqui do Coworking Gramado, finalzinho da rua São Pedro, 1450, com diversas salas para você alugar de acordo com a sua necessidade. Quero lembrar também que está acontecendo o super feirão da Acarmax, colchões feito em Gramado, lá junto a Racine Imóveis, no Mato Queimado, em horário comercial, acontece o feirão da Acarmax com camas, box, colchões, todos os modelos, são de diversos tipos, 14 estilos, com 50% de desconto. É até domingo. Então corre lá na Acarmax Showroom junto à Racine Imóveis. Também nosso parceiro é o Gramado Sports Bar, um lugar para você fazer o seu happy hour, bem aqui do ladinho do Coworking Gramado, na rua São Pedro 1390, onde era o antigo X do Vini. Ali é bacana para você assistir jogo, uma temática toda esportiva, muito parecido com os bares dos Estados Unidos, bem legal para eventos, você curtir com os amigos ou assistir um jogão aí. E vem o Grenal aí, hein, dia 19, não perca, Gramado Sports Bar. Meu convidado hoje é o chefe Rafael Carvalho, é o chefe executivo da Gramado Parques, de todos os restaurantes que ficam nos resorts da Gramado Parques. E o Rafael vai falar pra gente um pouquinho, contar um pouquinho da história dele, falar um pouquinho do cardápio dos restaurantes que são abertos ao público, tá? O gramadense, o canelense, é aberto para você degustar das maravilhas dos pratos lá dos restaurantes da Gramado Parques, cada um com um estilo diferente. E vem aí também, no dia 19, o festim do Festival de Cultura e Gastronomia, que vai ter um chefe renomado que vem de Minas Gerais, Felipe Ramé. Vamos conversar então com o Rafael Carvalho sobre isso. Vem comigo. Rafael, brigadão por ter vindo aqui, a gente bater esse papo. Primeiro contar um pouquinho da tua história, né? Tu é um mineiro e está aqui radicado em Gramado já há quanto tempo? Isso aí, Kaique. Obrigado pelo convite, um prazer de bater esse papo aqui com você. Então, estou em Gramado faz 2 anos e 8 meses, cheguei para trabalhar na Gramado Parques, né? Continuo lá até hoje. Né? E aí a gente vem fazendo um trabalho bem importante, bem legal ali na gastronomia do grupo. Você veio para Gramado já para assumir os restaurantes da Gramado Parques? Eu vim para assumir um hotel, depois eu fiquei em 2, depois eu fui para chefe executivo, peguei todas as operações e agora também com a função ali de gerente geral de gastronomia. São 5 restaurantes que fazem parte do Grupo Gramado Parques, né? Os 4 que estão dentro dos resorts e mais o do Lago Negro, né? Isso, cada um com a sua característica, Isso. né? Então são os 4 dentro dos hotéis e um ali, restaurante de rua, que fica dentro de um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, né? Que é o Lago Negro. Vamos falar um pouquinho dessas características? Vamos sim. Então, no Exclusive, né, que a gente tem o Opiano, nosso restaurante lá. O Opiano agora ele está passando por uma transformação de identidade. Né? Ele vinha de uma identidade contemporânea asiático, né? Um fusion food, e agora a gente vai para uma temática somente contemporânea. Tá? Então a gente vai usar ingredientes locais, a gente vai utilizar ingredientes brasileiros, misturar com ingredientes internacionais e vamos fazer uma culinária contemporânea. Né? Assim como o hotel, ele tem bastante disso, dessa pegada contemporânea, e a gente vai trazer a gastronomia também nesse viés. Né? Já falando do Bela Gramado, né? A gente tem o Dona Lira, é o hotel dentro do Bela Gramado, do Hotel Bela Gramado, e ele sim já tem uma pegada colonial e alemã. Olha, né? Legal. Então lá acontece a noite temática Alemanha de Sabores, que acontece às sextas-feiras. Então tem banda alemã mesmo tocando, o buffet totalmente alemão. Né? Olha só, então bem temos legal. uma noite alemã aqui em Gramado. Isso. Estão todos convidados para comparecer, né? Então acontece às sextas-feiras, a partir das 19 horas até as 23 horas. E nos demais dias o cardápio qual que E é? o cardápio também ele vai nesse viés de alemão, é claro que não é 100% alemão, tem um pouco de comida colonial, tem comida internacional, mas a maioria são pratos da culinária alemã. Entendi. E o Domilo italiano? O Domilo clássico italiano, Lá no né? Buona Ali, Vita. que o Bonavita, né? Com a sua arquitetura toscana. E claro, não poderia ter uma gastronomia diferente, né? Então, a gastronomia italiana, fazendo nossa própria massa lá dentro do Domilo. Então, massa fresca, só ingredientes
bem legais. Nossas pizzas são feitas com farinha italiana, né? Então também no Domilo a gente tem uma noite temática que chama Sapore de Itália. Acontece aos sábados. Ela tem rodízio de pizzas mais massas. Olha só. Né? Então temos também lá a noite temática. Fora o cardápio de vinhos que vocês fizeram lá, que eu já até entrevistei a sommelier aqui, vou deixar aqui para você o link se quiser assistir a parte que falamos somente dos vinhos, da carta de vinhos lá do Dom Milo, que também é fantástico para harmonizar com os pratos. Isso, lançamos há pouco tempo, a Kátia falou aqui, né, a carta de vinhos da Serra Gaúcha, que agora a gente também está abrindo para os outros hotéis do grupo. Né? Então a carta está muito legal, está tendo uma aceitação excelente. Hoje nossa carta de vinho gaúcho acaba vendendo mais do que a carta tradicional mesmo, com vinhos internacionais, né? Então uma grata surpresa para a gente e ajudando também, claro, né, o comércio da região. Isso aí. E o Signature lá no Termas? Isso, lá no Termas, né, próximo lá ao Snowland, Aquamotion, a gente tem o Signature que fica dentro do Termas Resort. E é uma culinária mais voltada para o regional, né? Então a gente tem lá também uma noite temática que acontece aos sábados, que é chamada Noite dos Pampas. Olha, né? Então mais tem puxado para a comida gaúcha. Isso, tem o costelão 12 horas, tem um buffet bem gaúcho, tem as intervenções artísticas que acontecem também. E o do Lago Negro? E o Lago Negro, nosso restaurante lá, ele também chama Dona Lira, mas também é o Dona Lira Lago Negro, né? Então ele é aberto durante todo o dia, não abre à noite, até às 18 horas. Ele funciona também como um café, né? E restaurante, café e restaurante. Tá. Então é uma versão do Dona Lira, só que mais voltado para o café. E restaurante para almoço. Isso aí. Nós estamos abertos todos os dias durante o dia, né? Do café da manhã até às 18 horas. E dia 19 tem o grande evento, né? O festim, que o Dom Milo vai ser o único local onde vai ter festim esse ano, né? Esse ano nós estamos participando do 16º Festival de Gastronomia de Gramado, né? Como aconteceu edições anteriores. Só que esse ano está um pouco diferente. Esse ano vai ter um restaurante só fazendo esse festim. E nós fomos agraciados de ser esse restaurante. Olha né? Só que legal, hein? Então responsabilidade, né? E quem escolhe? É a Brasel que escolhe? Teve restaurantes que participaram ali, né? E aí a Brasel escolheu. A gente veio com essa proposta de trazer o chefe de fora, né? Alinhado com a expectativa ali da gastronomia raiz, que é o tema, né, de hoje, a gastronomia de origem, né? Então a gente conseguiu ser o único restaurante a ter o evento do jantar do festim, né, esse ano. Conta pra gente como é que vai ser esse jantar, esse festim. Então, para quem não conhece, o chefe Felipe Ramé, ele é mineiro, muito premiado. Hoje ele apresenta um programa na GNT, na Globo Minas, e foi meu primeiro chefe de cozinha. Né, tive o prazer de aprender bastante coisa com ele e fiz o convite que prontamente aceitou. Então ele vai estar aqui no dia 19 fazendo esse jantar junto com o Diogo Menezes, o chefe residente do Dom Milo, né? Então vão fazer esse jantar a 4 mãos e o jantar, o menu tá lindo, tá maravilhoso, imperdível eu diria, tá? Então assim, tem poucos lugares, o convite para vocês, para adquirirem o convite para o jantar, que esse está imperdível. Vai ser um jantar de 6 tempos, né? Então vão ser 6 tempos, todos eles harmonizados, e aí a harmonização será feita com vinhos gaúchos também, da vinícola Cristófoli e da vinícola Beber. Então a gente vai ter essa harmonização. Então, já passando aí até valores, é R$270 com a harmonização já, tá? Então, o valor, assim, tá excelente e o jantar imperdíveis, os pratos maravilhosos. Pode dar uma palhinha aí, um spoiler? De sim, vou falar um pouquinho, né? Mas é o cardápio definido pelo chefe Felipe Ramé. Então, tem galinha da Angola, tem ravioli com miúdos, tem barriga de porco com purê de banana, tá maravilhoso, imperdível mesmo. E onde é que compra? Então, a gente tem o link, né, que é através do site ali da Gramado Parques, né? Então, tá também bastante sendo divulgado no Instagram do Festival de Gastronomia da Brasel, lá também tem o link. Vou deixar aqui, ó, para você, para facilitar.
né? Boa. E aí só entrar e adquirir, né? Que vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu diria que um dos jantares mais esperados do ano. É sábado, dia 19, Sábado, às dia 19h30. 19, isso, às 19h30. Conta um pouquinho do Felipe Ramé, que eu sei que você tem uma história com ele do início da tua carreira, né? Sim, foi quando eu comecei a faculdade de gastronomia, né? Então me disseram assim, vai procurar lugares bacanas, legais, e desde o primeiro dia que você começar a faculdade. E assim eu fiz, né? Consegui um estágio, na época, o melhor restaurante de Belo Horizonte. Você é de Belo Horizonte? Sim. E aí quem era o chefe era o Felipe Ramé. Felipe, ele vinha do Dom, do Alex Atala. Então o Felipe era um dos braços do Alex Atala. Né? Tava em auge na carreira, fazia o programa na GNT juntamente com o Alex Atala. E assumiu esse restaurante lá em Minas, né? Felipe também é mineiro, de Muriaé. E aí eu comecei a aprender ali, a entender o que era uma cozinha profissional, né? Naquela época eu até já brinquei com ele da última vez que ele teve aqui, que ele era bastante rígido, né? E aí quase eu desisti da gastronomia com o chefe ali, sabe? Era tipo um Eric Jacan, assim? Era. Mas hoje um cara super tranquilo, super da paz. Muita pressão. E uma referência para mim na gastronomia hoje, né? E aí, como é que foi? Depois que você trabalhou com o Felipe Ramé, como é que foi? Você continuou em Belo Horizonte? Conta um Isso, pouquinho da tua continuei história. em Belo Horizonte. A maior parte da minha carreira na gastronomia foi em Belo Horizonte, né? Em 2015, fui indicado pela revista Encontro como chefe revelação de Belo Horizonte. Fui chefe executivo da Hofbrauhaus, a franquia do restaurante alemão de Munique, né? Bastante conhecido. Fui chefe de um hotel do ex-jogador Gilberto Silva, também em Minas. Trabalhei em outros restaurantes. Uma vez ganhei 4 estrelas pela Veja em um restaurante que eu trabalhava, como uma cozinha. Então, assim, são 15 anos aí de... Nunca quis ter o seu próprio restaurante? Então, no início da carreira eu tinha essa vontade, depois eu deixei de ter, sabe? É um ramo, vamos dizer assim, um pouco ingrato, né? É difícil, a gente sofre hoje bastante com a questão da mão de obra, de insumos. Hoje a gente tem uma variação muito grande de preço de insumos. E aí eu preferi fazer a minha carreira com o que você gosta, né? Que é cozinhar. Exatamente, do que eu gosto. Não tem que né? preocupar com conta, com administrar um lugar. E assim foi feito, sempre cozinhei esses 15 anos. Esse é o primeiro ano que eu deixo um pouco a operação de lado e venho assim para comandar a gastronomia da rede mesmo, né? Com outra visão mesmo, com a visão do negócio de um todo. E está sendo... bastante valioso para mim, né? Tenho aprendido bastante, a gente tem desenvolvido bastante coisas nesse novo projeto, então tá bem legal mesmo. Rafael, e como é que você veio parar em Gramado? Como foi esse convite? Então, há pouco a gente saiu ali daquela questão da pandemia, ainda estava na pandemia, né? Mas aquele auge da pandemia mesmo já tinha passado, e depois que passou esse auge... os restaurantes de Belo Horizonte não voltaram a todo vapor e eu comecei então a fazer consultorias, né? Eu tinha feito uma consultoria em Brasília durante 3 meses, depois eu voltei para Belo Horizonte, iniciei uma nova consultoria e nesse período surgiu o convite, né, da Gramado Parques. A gente conversou por um tempo, era uma mudança muito significativa na minha vida, né? São 2.000 quilômetros de distância, família... Tem a questão da esposa, da filha, da adaptação. Então, assim, a gente ficou conversando bastante tempo até tomar essa decisão de vir para o Sul, né? De vir para Gramado. E aí foi decidido porque Gramado é um polo turístico muito grande, bastante oportunidade, né? Esse outro ponto da qualidade de vida, principalmente com o filho, né? Então isso pesou bastante. Hoje é uma cidade que me acolheu muito bem, né? E hoje, assim, a gente nem cogita ir embora daqui, pelo contrário... Ninguém cogita. Então, assim, muito bem acolhido, feliz e desenvolvendo um grande trabalho aqui na Serra. Que legal. Falando um pouquinho da profissão, Rafael, o que é mais difícil em ser chefe de cozinha? Você falou que no início você quase desistiu porque o chefe era muito rígido. E aí eu vou contar até uma
Uma coisa que pouca gente sabe, antes de fazer gastronomia, eu me formei em biomedicina. Que isso? É, sou biomédico também. Olha. E aí, só que eu descobri que eu já gostava muito de gastronomia, né? Só que eu descobri que eu queria gastronomia mesmo quando eu fazia biomedicina. Porque eu tinha certeza que não era biomedicina que eu queria. É, como são as coisas. Cheguei a fazer estágio ali só em biomedicina, mas depois larguei. E aí, outro fato curioso, eu comecei na gastronomia assando frango na garagem de um primo. Aquelas televisões de cachorro, Sei, né? Então sei. a gente assava aos finais de semana. A gente servia as guarnições ali, feijão tropeiro, que é bastante mineiro, né? Arroz, uma farofa, uma saladinha de batata. Então o pessoal vinha, buscava o frango e comprava os acompanhamentos. E dali a gente deu super certo, né? E a gente que fazia tudo, temperava o frango. E o pessoal começou a falar: ah, o melhor frango da cidade, muito bom. Por que você não vai fazer gastronomia? E aquilo ali foi ficando na minha cabeça, né? E eu já gostava bastante. Venho de uma família, minha avó sempre cozinhou, meu avô tinha lanchonete, né? Então eu vivia ali muito sobre essa questão do ingrediente, né? Eu morava em um sítio, a gente plantava, a gente tinha horta, os insumos, ovos de galinha, a própria galinha, leite, a gente fazia o próprio queijo lá no sítio. Então isso vem desde sempre, né? Só que como profissão, talvez eu não enxergava isso, né? Fui enxergar depois, né? E aí deu muito certo mesmo. Fui fazer gastronomia e desde o primeiro dia eu já comecei a trabalhar com gastronomia. Antes de me formar, eu já era chefe de um estabelecimento, de um restaurante italiano bastante conhecido em Belo Horizonte, né? E para mim as coisas aconteceram muito rápido, porque era aquilo ali que eu gostava. Fui fazer estágio na Colômbia, fiz estágio em Belém do Pará também, sempre buscando novos conhecimentos. E aí, desde quando eu entrei na gastronomia, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria ali para minha vida. Mas nem tudo são flores também na gastronomia. Pois é, o A que gente não é flor? Que as pessoas acham, ah, cozinhar deve ser bom, você tá lá. às vezes as pessoas acham assim, cozinhar em casa é uma delícia, Não né? é igual, né? Eu sou cozinheiro, mas é cozinheiro de casa, não é cozinheiro profissional. Cozinheiro profissional, ele vive sob pressão, né? Então, quando sai uma comanda ali, ele tem 15, 20 minutos para preparar aquilo. Isso quando já não tem 5 comandas na frente para ele fazer. Então, assim, o cozinheiro, o chefe, ele vive muito sob pressão, É né? por causa do tempo. O tempo e também hoje a gente tem alguns dificultadores, alguns desafios dentro da profissão, né? A falta da mão de obra, isso pesa bastante. A qualidade dessa mão de obra, né? Então, às vezes as pessoas começam a trabalhar hoje na gastronomia por não ter opção, né? Poucos começam depois que estudam gastronomia, né? Então, muita gente ainda é visto como um subemprego, né? Então a pessoa não tem profissão, o que ela vai fazer? Ah, vou cozinhar, vou ser auxiliar de cozinha, muitos começam na pia, né, que a gente chama, começa lavando ali, vai pegando gosto e acaba virando cozinheiro, né? Então, assim, tem essa dificuldade no qualitativo da mão de obra, Que é né? uma diferença muito grande entre essa pessoa que começa lavando louça, vira cozinheiro, auxiliar de cozinha, para o chefe, né? O chefe ele tem que estudar a gastronomia, né? Sim, sim, além de cozinhar, né, eu digo assim, que uma das coisas que menos o chefe vai fazer é cozinhar. É mesmo? Por quê? Porque ele precisa entender todo aquele ecossistema da cozinha, né? Desde o fornecedor dele, né? Qual o insumo que vai chegar para ele que escolhe, é ele que busca esse fornecedor, até com a equipe de compras para entender qual que é o valor daquilo ali, porque no final ele vai ter que entregar um CMV, né? Que hoje é cobrado dentro dos restaurantes. CMV seria O custo médio de vendas, né? sim, Custo de mercadoria vendida. O custo de para poder mercadoria você vendida. precificar o prato. Isso, porque no final você vai entender qual que é o seu lucro, né? O custo o CMV mais o CMO, que é o custo de mão de obra, o que vai te sobrar ali é aquilo, né? Então você tem que, quanto menos você enxuga seu CMV e sua Isso é mão o de chefe que obra, faz. o chefe ajuda nessa parte também, né? Então o CMV sim, CMO nem tanto, mas o CMV o chefe que vai olhar ele, como que ele vai olhar ele? Com desperdício, né? Com a produção correta, comprando melhor. Então ele tem que estar alinhado com o time de compras,
E aí sim, o chefe começa a entrar dentro da cozinha. Ele vai treinar os funcionários dele como soltar aquele prato, vai mostrar como fazer, vai entender os sabores, vai, né? Assim se monta um cardápio. E aí, no final ainda, ele tem que atender o cliente, ele tem que ir à mesa do cliente, ele tem que ser receptivo, ele tem que explicar o prato para o cliente. Então, por isso que eu digo, talvez o que o menos chefe faz hoje seria cozinhar, né? Por isso a importância de um bom auxiliar de cozinha, porque quem Sim. vai executar é o auxiliar. É auxiliar e é o cozinheiro, o subchefe, né? Então, assim, e quanto mais essa brigada está treinada, quanto mais essa brigada está alinhada com o chefe de cozinha, vai ser mais perceptível no prato, né? Vai ser mais perceptível na entrega final. E é isso que é difícil, essa mão de obra alinhada que é essa complicado. mão de obra e a gente chegar naquele padrão, né? Eu acho que o padrão hoje é o que faz o cliente voltar, né? Então, se o cliente vai lá, tá excelente um dia, no segundo dia já não tá tão legal, talvez ele já não volte no terceiro dia, né? Então, essa padronização e aí sim você tem a fidelização do seu cliente, né? Você conversando assim contigo é que começa a entender algumas coisas. Às vezes você vai num restaurante que você está acostumado, aí você volta no restaurante algum tempo depois, aí mudou o chefe. Cara, como a gente sente? Sente, o sente, cliente percebe, sente. né? Percebe, Apesar de é o sim. mesmo estabelecimento, mas... Mas porque assim, é a mão do chefe, né? Não quer dizer que é ele que está preparando, mas é a mão do chefe, é ele que preparou, é ele que ensinou, é ele que treinou. Então aquilo ali é o espelho, é o reflexo mesmo do que foi ensinado dentro da cozinha, dentro da brigada, né? E aí tem muito também aquela coisa do olhar do dono, né? O chefe tem que estar sempre olhando se está dando continuidade no que ele ensinou, retreinando. Então, assim, a presença do chefe é muito importante dentro de uma cozinha e é uma área e uma profissão que tem que ser bastante valorizada, né? Como é que funciona para elaborar um prato? Você quer combinar algum ingrediente? Às vezes a gente vê alguns pratos aí hoje que está na moda que são com ingredientes que você fala, nossa, nunca pensei que isso fosse combinar. E aí combina. Como é que funciona isso? A elaboração de pratos, você saber que isso aqui vai combinar com isso, apesar de parecer estranho, mas casa. Então, hoje existe uma engenharia de prato, vamos dizer assim, né? Então, você tem vários elementos dentro do seu prato que você tem que considerar, né? Então, assim, você tem textura, então é sempre legal você ter alguma coisa que faça um crocante, vamos dizer assim, né? Que brinque com essa possibilidade de textura. Então, às vezes você tem pensa assim, você vai comer um purê com feijão e com uma sopa, vai ser tudo muito pasta, muito cremoso, né? Então assim, fica chato você comer aquilo ali, né? Então você tem que ter textura dentro do seu prato. Você vai trabalhar geralmente com uma proteína, um carboidrato, e aí já entrelaçando sabores, você precisa, dependendo se você tem uma proteína mais gordurosa, você precisa ter um elemento de acidez para quebrar aquela gordura ali do seu prato, né? Então, às vezes a gente vê muito hoje uma carne gorda com molho de queijo, sabe? Assim, é pesado, é muito pesado, então tem coisas que não funcionam bem, né? Então, quando o chefe entende isso aí, é onde você vê a diferença no resultado, sabe? É onde que você vai entender, aquele cara ali entende, aquele cara ali sabe o que está fazendo. Por exemplo, uma coisa assim inusitada que ninguém hoje é comum, mas ninguém pensaria numa coisa dessa. Chocolate com pimenta. E não é que combinou? Sim, como é que faz para chegar nas coisas dessas assim? Por exemplo, o amargor com o doce, ele combina com a picância, sabe? Então tem essas combinações que por exemplo, vai te deixar salivando. Esse é o caso do chocolate com pimenta. E quando você tem essa salivação, dá vontade de comer de novo, sabe? Então é isso que o umami traz também, né? O umami a gente fala que é um novo sabor, mas o umami é essa questão de salivar, de você querer mais. Então, por exemplo, se você colocar um chocolate com rúcula, ele vai muito bem, é muito interessante. Olha, porque tem essa picância ali que vai combinar junto ali com o doçor e com o amargor do chocolate. E aí só o chefe para saber dessas coisas, e a gente só, né, se submete a essas peripécias que acabam
sendo muito agradáveis no paladar. É, isso aí, é o que a gente fala. O que a gente tem que proporcionar ao nosso cliente é alegria na boca, né? É isso que vai fazer ele voltar, isso que vai fazer ele falar bem do seu restaurante, falar bem de você. Então a gente estuda muito para isso, né? Para entender os ingredientes, para entender as combinações que podem ser feitas ali no prato. Bom, quero agradecer o Rafael Carvalho, chefe executivo do Grupo Gramado Parques, por ter vindo aqui e lembrar de novo que no dia 19 de outubro vai acontecer o festim do Festival de Cultura e Gastronomia. O único restaurante que vai realizar o festim é o Dom Milo, que fica dentro do Bonavita Resort. Eu vou deixar de novo aqui o link para você comprar o seu jantar, que já vem com a harmonização e o preço está imperdível, R$ 270, com harmonização e um menu de 6 passos feito aí pelo chefe Felipe Ramé, renomado chefe mineiro, que está vindo para Gramado para esse festim. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado, Kaique, pelo espaço, pelo convite e um prazer estar aqui falando para vocês. E um abraço aí para toda a equipe da Gramado Parques, para o Diogo, grande chefe Diogo, lá do Dom Milo, gente finíssima, cozinha muito, né? Toda a equipe lá, a Juliene, agradecer a Martina também, a Lísia e o Ronaldo Costa Beber, o CEO da Gramado Parques, pela parceria. Um abraço, gente!